Está no ar a 24ª edição do programa Rádio de Pilha Driver no YouTube, no arquivo.org, com o auxílio de todos os nossos parceiros do NPO Wrestling, Universo Wrestling Brasil, o blog do meu amigo Randy Ferrer, o blog do Maurício Germano, Blood Wrestling e muitos outros que nos ajudam nessa caminhada desse programa independente, feito por mim, Luiz Tanaka, que irei te guiar por todas as novidades que teremos por hoje. Mesa de Booker, curiosidades, quadros novos. Acompanhe comigo e eu agradeço desde já a sua inscrição no nosso canal, o seu like lá na página do Rádio de Pilha Drive no Facebook. Por lá eu divulgo todas as atrações que vão rolar durante a semana e tudo mais. E bem, se você é inscrito no nosso canal no YouTube, você recebe os vídeos bem antes de todo mundo. Isso você já deve saber. Sem muita enrolação, porque quem conversa muito é pai de moça. E vamos para o programa Rádio de Pilha Drive de número 24. Junte-se a mim nessa experiência, nesse Rádio de Pilha Drive. Tanaka e você e Tanaka, vamos lá. E abrindo o nosso programa, temos o nosso querido argentino Rubem Marcelo Rabina, nesse clima de Copa América, Brasil, Argentina, tudo muito complicado. Não somos irmãos de problemas sociais, mas enfim, tirando essas situações, temos aqui o nosso querido The Ripper, com as histórias que o Ripper conta. O que é que temos para hoje, meu amigo Ripper? Oi, boa tarde, galera do Rádio Pilha Driver. Novamente aqui, seu amigo argentino, lutador Ripper, falando de histórias que eu conto. Assim chamou este espaço meu amigo Tanaka. Hoje vamos falar, ou mais que uma história, é uma lembrança da técnica da luta livre. Poderia chamar a história de hoje o dia que eu conheci o Puroresu. Puroresu, irmãos, é a técnica da luta livre japonesa. Acho que vocês conhecem disso. É que vocês não sabem que é a luta livre que assistem os lutadores. Quase todos os lutadores do mundo assistem e gostam da luta livre japonesa, porque é a mais rica, mais poderosa na técnica, é tudo. Mesmo que a mexicana, a luta livre mexicana, ou wrestling nos Estados Unidos. São as três técnicas madres mais de nosso deporte espetáculo. E para encontrar-se um para achar a luta livre japonesa, somente tem que estar em uma empresa e esperar que chegue o lutador japonês para dar a surra de sua vida. Podem acreditar isso, irmãos. Foi o ano 1997 que eu, trabalhando na empresa argentina Master Catch, chegou ao nosso país um lutador japonês, Makoto Morimitsu, o príncipe de Kyoto. Eu nunca havia lutado com um cara japonês, mas estávamos treinando duro, sabíamos que ele tem uma técnica diferente, e foi assim. Ele chegou, treinamos. Podem acreditar que tudo que nós havíamos aprendido até então, nada tinha que ver, nada tinha que comparar com a técnica do japonês. Ficamos todos assombrados, meus parceiros todos, mas uma técnica dura, muito dura, irmãos. A técnica japonesa gosta de pegar surras, e o lutador japonês gosta de receber surras. Uno não pode acreditar semejante coisa, porque estamos todos para trabalhar e dar um bom espetáculo, e não para massacrar-nos por cima do ringue. Com o Makoto tivemos todos uma grande escola de Puroresu. Ele é um lutador magrinho, assim que somente seu trabalho tinha que ser mais aéreo. É um trabalho certo, duríssimo, mas muito trabalho aéreo. Eu já com 100 quilos, em 1997, a coisa ficava muito ruim para mim, para fazer trabalho aéreo.
Então o Makoto treinou em mim luta ras de lona, luta do chão, como chamam vocês ao piso, falamos em espanhol. Anos depois, chegou o lutador aqui, Dick Sato, conhecidos por alguns de vocês em WWE como Dick Togo. Ele chegou aqui, também tivemos uns treinos duros, mas o problema foi, enquanto eu cheguei aos Estados Unidos e conheci a grandes lutadores japoneses, como Masato Tanaka, tive uma luta muito dura com ele, na Memphis Championship Wrestling, 1998. Eu acho que é o lutador mais duro, mais firme, o mais técnico que eu he conhecido do Japão. Masato Tanaka, acho que agora está em seus últimos anos de atividade, perto para o afastamento, mesmo que eu. Muitos anos de trabalho, muitos anos de surra, assim que então ficamos assim. Foi então que cheguei ao Brasil, o ano passado, anteano passado, 2012, que tivemos torneio sul-americano de luta livre na BWF, na Brazilian Wrestling Federation, e lutamos com quem agora é Hideo Itami em NXT, que chama de Kenta, com Morishima, Taishi Ishimori e outros lutadores japoneses, Marufushi, lembro, lutadores japoneses de um nome fenomenal. E novamente pude assistir à grande escola do Puroresu. Tivemos uma clínica, um treino com eles. Foi muito ruim. Muitos lutadores brasileiros podiam assistir a isso, mesmo que chilenos, peruanos, que ficávamos nessa cartelera. E foi muito rica, foi muito bom. Certamente foi muito grande, gratificante. Que eu vou falar com esta história? Eu vou falar que todos que lutadores, amigos, o que estão escutando, ou mesmo vocês fãs que estão tentando treinar no wrestling, no puroresu, tem que entender que isso não é brincadeira, tem que entender que vocês podem se cruzar com um lutador japonês e vai tentar sacar o pior de vocês, de dentro de vocês, para ver e para buscar, para pesquisar o lutador que fica dentro de vocês. Eu espero que fiquem bem. Estamos falando a próxima semana. Les deixo um grande abraço. Reaper sempre lembrando de vocês. Llevo todos vocês em meu coração. Então, amigos, dando continuidade à nossa edição do Rádio de Pilha Driver de número 24, temos as nossas tradicionais curiosidades da semana, com ele, Vitor Alves, trazendo as curiosidades da página BWO Brasil World Order. Você pode curtir lá no Facebook para acompanhar essas e muitas outras curiosidades. Saudações, Vitor! E aí, Tanaka, e aí, galera ligada no Rádio Pilha Driver, tudo beleza? Vamos começar aqui mais uma vez as curiosidades da semana. E hoje não sei se vai ter piadinha, então vamos tacar ali pau aqui nas curiosidades para ver o que Deus reserva para este quadro. Mas bora lá. Você ainda duvida? Ah, vamos ver, né? Vamos começar aqui. Bom, Dustin Rhodes, que no caso é o Goldust, ao contrário de que muitos pensam, este não estreou na WWE com o personagem Goldust, que é o que todo mundo conhece, que ele faz atualmente, coisa e tal. Ele já tinha tido uma pequena passagem pela empresa no começo da década de 90. Dustin, que é o nome que ele usava e tal na época, fez o seu debut em dezembro de 1990, enfrentando Ted DiBiase em uma 10 Minutes Challenge Match, aonde saiu vencedor. A rivalidade entre os dois acaba em uma Tag Team Match no Royal Rumble de 1991, onde Ted DiBiase e Virgil enfrentaram Dustin Rhodes e nada mais nada menos que o seu pai, The American Dream, Dusty Rhodes, o falecido e tal. Enfim, após esse combate, os The Rhodes, entre aspas, deixaram a WWE para assinarem com a World Championship Wrestling naquela mesma época. KKK. Daí depois tiveram que voltar. Na verdade tiveram não, né? O Dustin voltou. O Dustin provavelmente voltou, acho como Booker, eu não tenho certeza. Mas enfim, acontece dos lutadores começarem sua carreira bem antes do esperado, do que todos conhecem, né?
Exato, o Ryback, por exemplo, não começou, foi no tal final, aconteceu dele ser eliminado, esse monte de coisa. Ou seja, ele aparece como uma coisa, volta como outra. É um ciclo natural do Pro Wrestling. Assim é a vida. Bom, bora lá passar para a segunda curiosidade, que é sobre a antiga e extinta WCW. Bom, Bill Goldberg foi uma das grandes sensações da história da WCW. Os fãs necessitavam de algo que fugisse do molde WCW versus NWO, que parecia tomar todo o tempo de programação da empresa na televisão. Mas agora eu vou lhe apresentar um rapaz que seria o, entre aspas, novo Goldberg. Não me apontem Rybacks da vida. Este era Brian Clark. Sim, aquele mesmo Adam Bomb da WWF, Supercat na TV Manchete, coisa e tal, bababá. Enfrentando Shawn Michaels. Exatamente. Que teve o Johnny Polo, vulgo Raven, como manager há algum tempo e coisa e tal. Mas enfim. Clark assinou com a WCW em 1997 e assumiu um personagem mascarado de nome Ruff, o que na verdade era uma tentativa da WCW, bem como fizeram com Glacier e Mortis, de aproveitar-se do sucesso dos jogos Mortal Kombat. Ruff sofreu uma lesão que lhe manteve afastado dos rings até 98. Quando retornou, sofreu uma repaginação e recebeu um push decente como babyface do mid-card. Os oficiais então sentiram que poderia surgir um novo Goldberg nele. A equipe criativa estava desesperada para construir novas estrelas para o lado da WCW, no caso, visto que o lado NWO estava com os principais nomes da empresa. Ruff seria o nome certo para isso, não fosse sua sequência de vitórias ser encerrada, ironicamente, pelo mesmo Kevin Nash, que encerrou a sequência de Goldberg. Após isso, Ruff foi rebaixado no card e os planos foram abortados. É a ironia da vida, né? Kevin Nash, poder criativo. Eu agradeço a Deus que ele não tenha quebrado a streak do Undertaker também. O caçador de streaks. Pois é. Bom, o The World's Most Dangerous Man, no caso Ken Shamrock, mesmo aos 51 anos de idade, ainda exibe boa forma. Mesmo com sua idade avançada, este ainda continua ativo dentro do MMA. Durante sua passagem pela WWE, ele foi uma vez Intercontinental Champion e uma vez World Tag Team Champion com o The Big Boss Man, vencedor do King of the Ring de 1998, ainda quando isso valia para alguma coisa, não como hoje em dia, né? Enfim. E pela TNA, ele foi NWA World Heavyweight Champion, uma vez sendo o campeão inaugural da empresa, como já citado antes na BWO e em várias outras situações. Em 2015, Ken foi contratado pela empresa de MMA Bellator, e seu adversário já está definido e a data do combate também. No caso será o Kimbo Slice e o dia eu não lembro. O dia eu também não tenho certeza, mas eu temo pela saúde do inteiro Ken Shamrock. Apesar ele da já boa... não lutou tão bem nas últimas vezes. E o Kimbo Slice é uma besta. Kimbo Slice, pra quem não conhece, tá aparecendo aí na tela esse negão aí. E não vai ser fácil pro Ken Shamrock, não. Era lutador de rua e o caramba, ele até. É complicado, vai ter vida difícil. Vai ter muito que provar que ele é o homem mais perigoso do mundo. Que ele ainda é, né? Mas enfim, vamos passar aqui para a próxima curiosidade, que é na verdade um incidente ocorrido em um Steel Cage Match entre o novato, na época até então Lex Luger, e Bruiser Brody, na NWA Flórida no ano de 1986. Acontece que uma falha de comunicação entre Luger e Brody quase resultou em algo mais grave. Bruiser simplesmente parou de, entre aspas, vender o combate, alegando que Lex Luger não estava vendendo seus movimentos. O juiz em questão, que era Bill Afonso, e o próprio Lex Luger resolveram esquecer o spot aonde Lex iria continuar dando socos em Bruiser no corner e seria desclassificado para evitar algum problema maior, né? Já pensou? Os caras saem na porrada ali de verdade. Momento Great Antonio versus Anthony Inoki, tá? Enfim. Após o combate, Lex perguntou a Bruiser se ele tinha feito algo de errado. Bruiser respondeu que, entre aspas, não, e que ficou muito claro, e que não ficou muito claro, aliás. Mas também disse que o combate apenas não estava funcionando. Em uma entrevista tempos mais tarde, Bill Afonso disse que houve uma falha de comunicação sobre quem venceria o combate, e não havia intenções maldosas de nenhuma das partes. Em um livro de Larry Mitsikebuk, afirmou que antes do combate, Bruiser disse que não estava sendo colocado em sua besteira, alegando que Lex não iria vender os golpes. Acontece. Digamos que é a versão politicamente correta do que aconteceu com o Andre the Giant e o Akira Maeda no Japão.
Basicamente. Só que o Bruiser Brody era mais esquentadão, né? Já aconteceu dessas com o Undertaker também. Na época nem era Undertaker ainda. Não é o tipo de pessoa que eu queria estar dentro do ringue também. Nem o Akira Maeda. O Akira Maeda dando chutinho de mentira quebrou a cara do outro. Literalmente quebrou a cara. É complicado, bicho. Tem os pessoal meio violento. Tem esse negócio hoje em dia, tem a questão do strong style. Fico pensando esses caras hoje em dia, né? Naquela época, naquela forma, hoje em dia, fazer um strong style fudido na cara dos outros. Enfim, piadas, anedotas à parte, vamos aqui para a última curiosidade, que é, na verdade, o primeiro game de Pro Wrestling da história, que foi produzido pela Technos Japan em 1983. The Big Pro Wrestling, lançado nos Estados Unidos como Tag Team Wrestling em 1986, muitos consideram ser um jogo basicamente horrível, mas venhamos e convenhamos que não dá para exigir muito de algo lançado há 32 anos atrás, né? No jogo original, o player controla uma tag team com 2 lutadores idênticos, de cabelo preto, roupas laranjas e botas marrons, de nome Sunny e Terry. Na versão americana são Joko e Spike, que devem derrotar uma dupla de lutadores mascarados chamada Heel Team, Mad Maulers na versão americana. Um deles é um lutador magro com máscara laranja e o outro é um lutador gordo de máscara preta. He's fat. A tag team de quem controla deve derrotar seguidamente o Heel Team para ganhar prêmios e manter-se em jogo. Após 10 vitórias, o time recebe o cinturão e deve continuar jogando para manter o título. No caso de perderem ou empatarem algum combate, encerra, buga a matriz da tela azul no Nintendo, enfim, né? Fim de jogo, game over e já era. Exatamente. Olha, eu nunca tive o desprazer de jogar esse jogo, até porque se já não presta muito no console, imagina no emulador de computador, né? Eu não quero nem imaginar como deve ser. Esse bagulho tem cara de ser de fliperama, cara, não deve ser nem de console, tá ligado? Bem, 1983, o wrestling ainda tava querendo fazer uma ascensãozinha. Na época que a WWE começou tomando conta, lançando WrestleMania e o caramba. Se bem que não é um jogo deles, né? Mas vamos dar esse pequeno desconto aí por se tratar de uma situação de anos e anos atrás. Se bem que até hoje tem muito jogo bosta de wrestling. Pra os leite com pera jogar aí nos seus consoles PlayStation 3, PlayStation 4, é por isso que eu gosto do meu PlayStation 2, do Nintendo 64, enfim. Não muda o fato de existir jogo bosta ainda hoje. Exato. Muita empresa ainda não acertou a mão no quesito jogos. Isso foi indireta pra alguém? Não, imagina. Que isso. Agora o cara começou a cortar aqui de novo. É o Robocop da WCW. Eu tô fazendo uma peça aqui em casa, eu sou Sting, aí o Robocop veio me ajudar. Bem, acontece. Dentro dessas peripécias que eu não vou cortar da edição final, a gente encerra essa edição das curiosidades da semana. E na próxima semana, no próximo programa, se é que pode ser que não aconteça na próxima semana, mas enfim, não vem ao caso, Vitor Alves está de volta, trazendo isso e muito mais do material da BWO. Valeu, Tanaka, valeu, galera, mais uma vez aí por terem escutado as curiosidades da semana. E peraí, putz, a perna do Robocop caiu, caceta. Droga. Bom, depois eu arrumo isso. Mas, enfim, fiquem ligados aí na BWO para acompanhar mais curiosidades. Valeu, até a próxima. Então, pessoas, dando continuidade ao Rádio de Pilha Driver de número 24, eu trago para vocês a mesa de Booker, que não poderia ser de outro tema, já que estamos na edição número 24, do que tentar reconstruir os Primetime Players para ser campeões credíveis. Para isso, na nossa mesa de Booker, introduzindo pela ordem das fotos que eu tô vendo aqui na nossa gravação, primeiro vou chamar Danilo Ezequiel. Saudações, Danilo. E aí, pessoal? Olá, Tanaka, todos os ouvintes do Rádio de Pilha Driver. Mais uma vez, estou aqui de volta, tampando buraco, não sei exatamente. Mas então, eu aceitei o convite aqui para a gente poder comentar sobre o fato aí dos Primetime Players terem conseguido esse cinturão. Muito obrigado pela introdução e eu espero que dê tudo certo. Então, nesse momento, como você fala, tapar buraco, entra a música See You Again, pra falar do Hamilton que sumiu. A gente não sabe por qual estrada seguiu o Hamilton, por qual caminho ele se encontrou, mas um momento ele irá voltar pra cá. Eu matei ele. Eu suspeitei. Você é de família de cangaceiro. Mas enfim, continuando aqui na nossa ordem de introdução, também de volta ao programa, Abdul Jabbar. Saudações, Abdul. E aí, galera, é um grande prazer estar aqui, Rádio Pilha Driver. E vamos falar da negada aí, Prime Times, é isso aí.
E prosseguindo, por último, ele que sempre tá por aqui na nossa mesa de book, e já tem cadeira até com o nome dele, Guilherme Cruz. Saudações. É isso aí, mais um Rádio Pilha Driver aqui. E pra mim foi a maior decepção do pay-per-view ver os Primetime Players sendo como campeões. Para vocês que ouviram a edição de número 23, quando eu e o Guilherme discutimos o modo de bookagem do Money in the Bank, o que foi que a gente disse? Tiraram o cinturão de Kid e Cesaro no melhor momento deles pra New Day, que tava num momento ruim. A New Day chega num momento bom e a história se repete. Agora eu pergunto aos senhores bookers, sabendo que vocês bookaram isso, por que diabos vocês colocaram os Primetime Players como campeões? Por ordem de introdução, caso queiram. Então, sinceramente, eu acho que esse retorno aí do Young, do Darren Young junto ao Titus O'Neil foi crucial. Primeiramente porque no anúncio da homossexualidade do Young gerou muita mídia curiosamente positiva pra WWE. Porque eu tenho plena certeza que se fosse há uns 10, 20 anos atrás, ele talvez até fosse demitido por isso. Hoje em dia a gente tá no mundo com muito moralismo, muito liberalismo, tudo vale. Então eu acho que isso aí foi mais uma jogada de marketing. Tá bom, que eles precisavam de um push. O Batista já tava falando a respeito do Titus O'Neil, mas eu acho que na verdade tudo não passou de uma grande jogada de marketing, apenas para poder salientar que eles não são homofóbicos. É essa a minha opinião. Nadu? Eu iria muito bem nessa linha que o Danilo falou aí. A perda do título do Kid e do Cesaro foi um negócio que, na minha opinião, não foi justo. Não era para ter acontecido. Talvez em um outro momento, mas não naquele momento que eles estavam começando a se entender, estava tendo sincronismo, estava ganhando prestígio, aí perdem para New Day. Aí a New Day vai com aquela bate-palminha, uma hora cansa isso aí. E como o Young revelou para todo mundo a homossexualidade, o Batista já estava no Twitter mandando recadinho, falando que o Titus merecia pelo trabalho dele, dedicação, acabou caindo no colo deles essa oportunidade de serem campeões. Numa divisão que tem boas duplas, e com a ausência do Cesaro e do Kid, estão ressuscitando a White Family, que merecia ter ganhado contra os The Usos, numa luta extremamente hardcore, teve de tudo, foi uma excelente luta no Monday Raw, agora não lembro qual que foi, mas agora vamos de Prime Times aí, vamos divulgar isso, o WWE abraça todo mundo, e vamos ver até onde isso vai. Muito marketing, na realidade. Que fofo. Lindinho, né? Bem meio. Olha, eu concordo muito com o que o Danilo disse, principalmente que depois que o Darren Young revelou ser homossexual, a WWE tentou dar um push para os Primetime Players, e depois deixou os dois de lado, separou eles, dando mais atenção, digamos, pro Titus. E daí isso eu acho que eles podem ter encarado como um fato de homofobia, podemos dizer assim. Eu acho que com isso eles estão querendo mais ou menos se redimir. É mais ou menos o que o Danilo disse. Então a única e exclusiva razão pra gente ter dado o cinturão pros Primetime Players é porque o cara é gay. Não. Única não. Se vocês... Claro que tinha muita gente reclamando a respeito da New Day tá fazendo o reinado... Me desculpa lá, mas uma bosta de reinado. Concordo. Por que isso? Os caras, beleza, começaram com aquela pegada de igreja evangélica dos anos 60, aquele negócio gospel, até parece aquelas igrejas batistas lá que a galera sai dançando, fazendo parada do pescocinho. Mas enfim, a galera não gostou. Tiveram que turnar. A galera continuou não gostando. A New Day começou a ser vaiada e daí nasceu as tentes de New Day Sucks. Mas a questão é que eles não estavam sendo vaiados porque eles eram heels. Eles estavam sendo vaiados porque já tinha um hit. Ninguém gostava dele, tanto fez como o heel. Então, sinceramente, eu acho que o mais viável para eles era entregar na mão dos Primetime Players. Por quê? O Punk, saiu aí uma história recentemente que o Punk tinha apoiado o Young no fato dele ter se assumido gay. E, lembrando, o Batista tava batendo em cima dessa tecla. Se eles perdessem, iriam dizer que estavam sendo... preconceituosos. Também
estavam tomando The Push, que ninguém ligava pra o que os outros falavam. E, sinceramente, eles não viram nenhum lucro tendo o Lucha Dragons, era de Ascension, né, que tava na luta também? Na Elimination Chamber? Isso. Tava The Ascension, tava Os Matadores? Prime Time, estavam os Matadores, E New Day. New Day, Então, e assim vai. E Cesaro Kid. Cesaro Kid também. eles não viram nenhum lucro em entregar o cinturão pra nenhum desses. E além do mais, esse negócio de moralismo, de homofobia em muita evidência, é basicamente isso que teve que acontecer. Sinceramente, Young só tá lá por causa do push. Eu vou até batizar, push gay. O cara admite que é gay, é puxado, na hora. Putz. Caraca, gay push. Anota essa aí, Tanaka. Gay push. Hashtag gay push, hein, pessoal. Pra vocês Depois- aí, pra vocês depois, aí por que tem favor. lutas fakes, podem assumir personagem gay que o negócio vai dar certo, pessoal. Aham, vai. Não, Vai. O Gente, Abdu, olha. que ainda tá no ramo, eu acho. Em Então, três companhias, na realidade. Coloca o agora. King Armstrong como gay. King Armstrong gay. Jamais. Você nunca verá o irlandês Mas- queimando a folha. Jamais. Foco. Prossiga, Dani. Mas só lembrando uma coisa, essa questão, essas storylines dos caras se assumirem gays, na verdade fez sucesso. Quem não lembra da celebrity tag de Billy Chuck, que tinha o Rico como manager? Os caras lá era uma amizade com muita viadagem. E os gays tava gostando, a galera tava dando valor, e veio o cume. Os dois se casaram. Billy Chuck foi uma das piores coisas que já aconteceram, cara. Meu Deus. Pois é. Então, Sério, eles estão isso é pouco ligando pra torcida. Eles querem é mídia. Vocês podem ver, o que correu o mundo aí foi WWE coroa pela primeira vez um campeão assumidamente homossexual. O Paddy Patterson não conta, que ele veio assumir depois que ele terminou a carreira. Mas foi isso. Bem, agora encerrando a nossa parte introdutória e concluindo que o nosso principal tema rodou e caiu no ponto da homossexualidade do Darren Young. Digamos que esse não exatamente, mas sim, está incluído nos principais motivos para termos dado esse cinturão para eles no caso. Agora, falando de um ponto mais de correção, o que é que podemos fazer? Ou qual é o problema principal que devemos corrigir para que parem de enxergar os Primetime Players como os campeões do cara gay e do amigão dele? Colocar Prime Times para grandes desafios. Mostrar que eles realmente têm talento e que são capazes. Tem muita dupla boa nessa divisão, é hora de explorar isso. Eu acho que um dos principais modos de elevar eles é fazendo uma boa luta deles contra os Lucha Dragons. Eu acho que começa por aí. Eu acho que tem que ter a questão deles mostrarem a verdadeira ring skill deles pra que tire esse hit. Porque eles têm que passar a impressão que eles estão lá porque eles mereceram por causa de suas habilidades. Não porque um foi ajudado pelo Batista, o outro se assumiu gay. Então, fazer o que o Abdul aí disse, tem que dar desafios pra eles conseguirem fazer bons combates pra finalmente ter aprovação junto à torcida, porque até aí vai ser considerado como os campeões pela opção sexual. Então, Aproveitando que o Danilo falou e que o Guilherme falou. Guilherme, Lucha Dragons agora não seria queimar uma cartada? 2. Os matadores vão ficar lá só ocupando espaço ou realmente tá na hora de ter uma evolução a mais para mostrarem realmente que pelo menos faça alguma coisa em vez de ser eternos jobbers? Porque eu acho que essa luta que você propôs para mim é SummerSlam. Pro Battleground, eu acho que seria uma queima de cartada, não? Não, acho que no Battleground vai acontecer Revanche. a revanche. Rematch. Pra daí num SummerSlam a gente ter uma luta entre Lucha Dragons e Primetime Players. Mas acho que dependendo do resultado, como fosse construída essa luta, podia ser um tiro no pé, com certeza. Agora tem um pequeno problema, agora falando dessa questão do SummerSlam. A gente tem uma tag que precisa de popularidade. Se a gente colocar eles com uma tag de popularidade ao estilo Lucha Dragons, não que eles estejam, oh meu Deus, no auge da popularidade, mas se colocar contra uns Lucha Dragons da vida, pode ter problema porque o pessoal pode querer que eles vençam e eles percam pra uma tag não estabelecida, entre aspas. Se colocar contra os Matadores, vai ganhar um
um caráter cômico por conta do El Torito e o caramba. Independentemente do que façam, vai ter um caráter cômico e isso não ajuda ninguém. Nem os Los Matadores, nem os Primetime Players. Tem a New Day, Kid Cesaro estão fora. Os Usos ainda estão fora. Ascension. Daí, mas se fossem usar, Ou teriam que fazer um grande né? crescimento. Talvez, subindo um pouco a Ascension, que ensaiaram essa subida. Sim. Teve até na Elimination Chamber. Eles foram eliminados pelos Primetime Players, se eu não me engano. E eles eliminaram Cesaro e Tyson Kidd. Exatamente. Então, a partir do momento que construírem melhor, talvez seja bom colocar contra The Ascension, já que eles estão perdidos, do que meter contra os Lucha Dragons. Até porque não vai ser o Millions of Dollars que vai vender mais do que máscara pra criancinha, filho. Velho. Só uma coisa aqui que eu não pude falar anteriormente. Sinceramente, eles citaram os Los Matadores. Até agora eu não sei como é que eles ainda estão na WWE. Primeiramente, Primo e Épico era uma tag que dava pra poder engolir em meados de 2012. Depois... Engolir é legal com a Rosa Mendes, mesmo lembrando do Michael Opa, Hayes. pai. Não lembra isso não. Mantenha o foco, não precisa lembrar disso não. Infelizmente Então, é a primeira olha... coisa que me vem na mente. Eu imagino ele escondido no meio dos seios dela. Opa, pai. Saindo a cabeça Então... do Michael Hayes lá. Mas enfim, continua. Então, pessoal, olha... Cara, o Tanaka tá fazendo terapia até hoje por causa dele. É o seguinte, eu não sei o motivo pelo qual Primo e Épico ainda estão na WWE. O que salvava eles ali era o Carlito deu fora, o Carlito saiu. E sinceramente, sem o Carlito, sem o Caribenco, saturou esse negócio de porto-riquenho. Saturou, ninguém tava mais aguentando. Aí enfia numa storyline sinceramente, storyline de toureiro, velho. Sinceramente, gimmick de toureiro. Qual a lógica disso? Eu achei que é uma gimmick tão ruim quanto a do Karen White que o Chavo Guerreiro usou antes da morte de Ed. Porque é desnecessário. Então eu acho que se os Matadores ganhassem o cinturão, só ia acumular mais hit pra Tag Team Division. A questão aqui, a Tag Division tá um caos. Não adianta subir ninguém do NXT ainda, porque vai ter o mesmo destino. Peraí. Agora que você tocou nesse ponto, subir quem do NXT? Olha, talvez só o Blake e o Murphy, porque eu acho que pelo amor de Deus, não. Que são ruins. Não, Eu não dá, subiria. velho. Eu não subiria. Eu acho que devia subir o Enzo e o Big Cass. Por quê? Eu ia Porque falar isso também. Eles têm muito carisma junto ao público. Agora, subindo eles, quem sobra no NXT? Aí a gente tem outro problema. Agora a gente tem que o ter Mojo Rawley e o Zack Ryder como duplas no NXT. Talvez... Aiden English! Se eles conseguirem desenvolver... Perfeito, Aiden English e o Got subindo, eu acho que seria perfeito nesse momento. Gimmick antiga deles, mas só que, sinceramente, eu gosto muito. Valdevillans. Pronto. Mas onde estão? Aí que tá, né? Se não me engano, parece que... Eles não mereciam ter ganhado o título em vez dessa duplinha aí, não? Eu acho. Mas só que eles simplesmente desapareceram. E voltaram como faces. Sinceramente, eu acho que é o que seria legal. Eu vou dar uma e tentar importar uma história aqui do meu SmackDown vs Raw 2011, que eu criei a cal do Adrian Neville e do Sami Zayn. Eles subiram como tag. Então acho que você pegar dois singles, dois lutadores solos e tentar juntar numa tag, eu acho que provavelmente eu acho que o Next não ia tanto sentir esse buraco, essa deficiência de tag, porque assim subindo e ainda tem lutador single lá. Então eu acho que juntar dois separados, por exemplo, Hideo Itami e o Finn Balor, por exemplo, eu acho que seria muito legal na hora de subir. Baron Corbin e Rhino. Não, por exemplo, a gente tem uns caras perdidos no roster do NXT, por exemplo, o Bull Dempsey, só pra comer no Ruffles. Que agora tá fazendo uma gimmick de gordo. Entendi. E a questão é a seguinte... Eu disse que Scott Steiner estava voltando. Opa, pai. O ídolo. Agora ele volta e feuda com o Bull Dempsey no NXT. Se o Steiner voltar, meu amigo, sinceramente, a gente vai ter a melhor ring skill ever dentro do ringue, a melhor theme da história e a melhor habilidade no microfone. Quem não se lembra dele chamando a Team 3D de Fereces? Isso aí é um momento memorável. Então,
Então, pois é, voltando ao Agora- assunto. Agora voltando pra não fugir muito do ponto. A nossa solução atual a gente não tem tempo pra colocar esse respeito pra cima. Dentro do que a gente tem como peça, pra colocá-los como pessoas credíveis dentro do plantel, com adversários grandes. Quem seriam os adversários imediatos para a The Ascension pra gente salvar? The Ascension e Prime Times. Pra The Ascension não, pra os Prime Time, perdão. The Ascension versus Prime Times. Eu concordo nisso aí, fazer um crescimento, montar aí fazer algum jeito dos Ascension serem mais credíveis, serem mais elevados, ganhar um pouco mais de moral pra fazerem uma boa luta com os Primetime Players pra elevar esse título deles aí. Pessoal, tem uma tag aqui que a gente ainda não citou o nome, que eu acho que seria o momento perfeito pra poder empurrar eles contra os Primetime Players, Rowan e Harper. O White Pra Family mim, tá voltando aí. Pra mim eu acho que seria o momento perfeito pra poder fazer isso. Porque eu acho que vocês viram como os dois tinham a habilidade de fazer grandes combates contra os de Usos, que particularmente eu não acho que ela é essas coisas. Um não vai sobreviver sem o outro. Isso aí já tá condenado já. Então, eu acho que talvez se eles conseguissem empurrar uma field dupla ou tripla entre os Prime Time, a The Ascension e o Harper e o Rowan, eu acho que ia ficar demais. Isso sim, se os Dudley Boys não voltarem pra poder tretar aí com a quebrar tudo. Com White a Ascension Family, primeiro com e certeza. depois com o White Family, né? Sério que vocês estão esperando os Dudley Boys? Pois é, eu e o Tanaka discutimos isso aí no último rádio, mas só que tem o problema que o Bully Ray acabou de renovar o contrato dele com a TNA, então isso é um pouco difícil Gui, mas dado momento. Mas uma coisa, eu particularmente eu discordo disso. Recentemente eu postei uma notícia no site do NBO Wrestling, que era que o Bully e o Devon, eles estavam fazendo shows à parte, não tinha contrato fixo com ninguém. Aparecia na TNA, aparecia na 2CW, na House of Hardcore, então... aquele negócio, mas só que aquele negócio de contrato por uma noite. Ele disse que aquele negócio que chamaram ele para ele poder ser o juiz do combate de Angle e o Eric Young, se não me engano, foi. Aquilo ali foi que ligaram pra ele dizendo que era questão de uma noite, ele foi lá, fez e pronto. Ele não tem exatamente vínculo com a TNA. É aquele chamado contrato pago por aparição. Ele aparece lá, mas só que não tem compromisso. Eu sinceramente, eu ainda sonho. Mesmo que seja só uma penumbra, num horizonte bem distante, eu ainda sonho com o Dudley Boys na WWE de novo. Eu sonho. Dudley Boys versus White Family. Já estão até usando o golpe deles, né? Pois é, pra mim isso aí já é um... Já é um indício. Já é um hype. Porque esse movimento, o 3D, ele já não era usado há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Foi usado pelo Bubba quando ele voltou no Rumble. Se não me engano, parece que em conjunto com o Arthur. Mas, e depois agora, outra tag volta a usar do nada. E tipo, se isso aí não for indústria de alguma coisa, não sei mais o que é. E o Hideo Itami usando o GTS no evento do NXT também é um... Punk is coming. Evento em Chicago chegando, meus papai. Amigos, podem esperar. Teremos surpresas? Fonte quente, direto do Crack Neto. Agora não. Agora vai. Agora sinceramente, é o seguinte, se eu fosse para algum evento, eu iria com a camisa e um cartaz escrito We Want Steiner. Ia ficar gritando lá. Eu queria ver eles me botarem pra fora, mas só que o Deus Steiner tinha que estar lá, de um jeito ou de outro. Então, temos a nossa solução imediata, temos a nossa solução dos sonhos. E como é que a gente pode mascarar? A gente já percebeu, eu não sei se foi só eu, que os caras são duas portas dentro do ringue. Eles fazem alguns golpes normais de qualquer powerhouse e tem seu carisma, enfim, não importa. Como é que a gente pode mascarar isso? Envolvendo eles com caras muito bons ou então com caras piores do que eles? Não, piores não. Porque o que pode acontecer aquele efeito de Goldberg com Regal. Colocaram o Goldberg todo cracudo lá pra enfrentar o William Regal e deu no que deu. Mas temos esse problema que eu não sei, eu não consigo acompanhar a luta deles e ver, eles conseguem conduzir um combate. Porque eles não conseguem. Não, eles são conduzidos.
Então, será que com a The Ascension teríamos essa alternativa? Talvez, com a The Ascension a gente teria essa alternativa. Será que tem algum jeito da gente impor esse respeito com a fraca ring skill deles? Será? Agora o ponto principal, será que a gente não poderia mascarar isso tudo com o Abraham Washington da vida de volta? Seria uma boa. Isso se o Abraham Washington não fosse falar merda e fosse demitido de novo. Não no caso do Abraham Washington, um cara ao naipe de Abraham Washington, um cara... O rei da vida, né? Manager. Será que com o manager a gente não conseguiria salvar isso? Um manager ou uma valet. Por ali, não. Eu acho que... Uma valet não precisa. Não, mas enfim, particularmente, me ocorreu uma ideia aqui. Talvez mantesse os Prime Time Players com cinturão por mais 4 ou 5 meses e depois conseguisse empurrar de novo a The Ascension para poder vencer. E aí a gente teria aquela velha field do NXT, só que no main roster. The Ascension e os Lucha Dragons. Pra mim, eu acho que seria uma boa. Eu acho que faria bem sim pra eles esse negócio de ter um manager. Mas longe disso fica muito complicado, independente de colocar ele contra os caras bons quanto contra caras ruins. Acho que não vai fazer nenhuma diferença. Cara bom não faz milagre dentro do ringue. É a mesma coisa que a gente for... todo mundo fala... acho que tem bastante gente que não gosta do John Cena, mas o John Cena é um cara que faz a parte dele legal. A gente junta ele com um cara bom como o Kevin Owens, dá no que dá, sabe? Mas daí não adianta juntar um cara que não seja bom, que não sabe fazer o que tá fazendo, com outro cara bom que não adianta. Os dois têm que saber no mínimo, pelo menos. Olha, sinceramente, essa ideia aí de colocar um manager pode até ser boa. Mas vocês não pararam pra pensar que o fato dos Prime Time Players serem campeões no momento não é só um jeito de tapar buraco pra que o Cesaro volte com o Kid depois da lesão? Não. Eu não penso nisso, não. Eu acho que também não. Senão manteria o título com a New Day. Exatamente. Aguenta aí o bate-palminha. Eu ficaria de boa se tivesse mantido. Eu não sei porquê. Eu não tenho nenhum problema antes que me julguem porque eu não quero os Prime Time Players não queria os Prime Time Players como campeões. Vão me julgar, seu homofóbico de merda, seu fascista, burguês, opressor, machista e coisas do tipo. Não, o meu problema não é relativo a isso, porque eu definitivamente não me importo. O problema é que isso aqui não é um espetáculo, isso aqui não é um show voltado para agradar as minorias, mas sim os fãs de wrestling. Os fãs de wrestling são 100%, são gays, são homens heterossexuais, mulheres heterossexuais, enfim. Flamenguista, sério, desse jeito. Todo esse tipo de coisa acompanho. Acompanho o wrestling. Então... não precisamos voltar para esse ponto. A gente tem que ver a ação dentro do ringue, que é uma coisa que eles não fazem tão bem. Então, a maioria das vezes, quando a gente consegue mascarar isso, principalmente dentro do nosso cenário, a gente não vive mais em 1980 para os caras estarem fazendo golpes normais de powerhouse que todo mundo faz. O pessoal não aceita isso legal. Então, talvez uma maneira de ajudar eles... não como faces, eu não consigo ver um manager pra uma equipe face, não fica tão credível. Como o Rio, talvez como o Rio, eles tivessem melhor. Ninguém gosta dos caras, vamos colocar como Rio. Isso é um conceito básico pra quem tá bucando. Mas... vamos fazer o seguinte, olha, os caras estão lá, por exemplo, Peão de gay. Por que não chamam o Rico Constantino de volta pra poder ser manager desses caras? Porque, pelo amor de Deus, só imagina. Traz Jesus Cristo pra ser manager dos caras. Pronto. Sobe o Enzo, cara, do NXT pra ser o manager. Talvez, vamos colocar popularidade com qualquer bosta que então, tem pra fazer. Mas eu acho que se o Enzo subisse, na entrada ele ia dizer que o Darion é gay e o can't dig that. Seria basicamente isso. Na verdade, eu acho que tem como se ensinar a ser gay, sim. Eu acho que tem. Se você vai seguir isso aí, eu já não sei, mas será que tem? Polêmica! Isso vem de casa. Você vai fazer e eu não vou falar isso. Mas enfim, independente do que aconteça, com Examore ou qualquer coisa que a gente possa colocar, a gente vê um manager como uma boa opção de salvação. Sim. E bem, temos isso. Manager, Fato. Adversários credíveis. E vamos tentar tirar o foco do carinha gay e o amigo do Batista. É isso que a gente vai fazer com os Prime Time Players. Alguma consideração final pra vocês fecharem essa mesa de booker? Acho que não. Construir isso até o SummerSlam, pelo menos. Então você coloca um prazo até o SummerSlam pra gente fazer. Porque, os caras vão pro Battleground.
perdem o título, aí eu concordo com o Danilo, que baita tampa-buraco. Agora vão perder para quem? Então construam isso até o SummerSlam. É uma eu boa. acho que legal seria construir essa field deles com The Ascension. Não, é Pro Ascension um Battleground, e aí você faz um three-way no SummerSlam com Los Matadores, com Eric Rowan e Luke Harper. Ah, pode ser também. Pode ser também. Não, mas eu pensei no Lucha. Não, pensei no Lucha Dragon. Opções não faltam. Só uma coisa. Falta uma bucagem uma coisa, interessante. rapidinho. Uma coisa inviável nesse momento era fazer o que a WWE fez em 2012. No caso, foi empurrar Kane e Bryan como tag, ou seja, dois upper mid-card, main eventer, pra poder dar um hype na divisão. Depois pegou a The Shield. Da The Shield passou pros Rhodes, aí veio pra New Age Outlaws, mas aí começou a decaída, aí veio os de Usos, e aí bagunçou tudo. Eu acho que 8.500 dias de reinado, maior que Bruno Sammartino como campeão. Mas olha só, o que eu acho que vai acontecer agora, depois de que passar esse período de... como a gente fala de luto, acho que vai acontecer a volta dos Rhodes, hein? Stardust e Goldust eu acho que voltam a ser tag nesse momento. Será? Acho que a WWE vai se aproveitar do o lado emocional, best for the business. Exato. E foi daí eles a mesma coisa. Deles, a mesma coisa que fizeram com o Chavo. Mesma coisa que fizeram com o Chavo. Ele tinha estreado uma gimmick lá de um americano de classe média, golfista, e sinceramente era uma porcaria. Ele até tingiu o cabelo de louro e tudo mais. Ele tava gostando. Mas aí depois da morte do Ed, ele pediu pra poder voltar a ser Chavo. E tipo, pegou muito no sentimental das pessoas, porque ele tava voltando a assumir as raízes da família Guerreiro. Danilo, foi na época rapidinho do Latino Hit? Que tinha o campo de golfe, o carrinho de golfe. Isso. Lembro, ok. Então, colocando isso em prática, digamos que os Rhodes seriam a Marina Silva da divisão de tags. O que você quer dizer com isso? Mais ou menos. Marina Silva ganhou hype nas eleições porque o Eduardo morreu. Nossa, Eduardo meu Deus, morreu. que piada negra, Tanaka. Caraca, Não, agora foi foi negra, Dark Side, motherfucker. eu tô fazendo uma comparação. Eu tô The perguntando. Oscars go to Tanaka. Best Comedy Performance. Meu Deus, Tanaka. Não, sério, cara. Cara, você vai pro inferno. E o pior que eu ri disso, cara. Caramba. Ri dessa bosta. Tá bom, Tanaka. Confere, produção. Confere. Mas é ou não é? Confere. Siga o relator. Informa. Nada. Eu não vou dizer mais nada, porque se eu fizer mais uma piadinha, aí vai entrar bem no meio e eu vou definitivamente pro inferno, uma vez. Então, é melhor que eu nem comento mais nada. Então, eu vou pedir ao pessoal que, caso tenha alguma sugestão de tema, ou então algum comentário sobre a nossa bucagem, alguma adição, podem fazer lá na página. O pessoal, vez ou outra, dá uma comentada na página do YouTube, no caso. Que eles comentam sobre o que a gente falou e tudo mais. Inclusive, na última edição, discordaram de mim e do Guilherme sobre as campeãs. Disseram que a Natália tinha que ganhar o cinturão, que a gente não falou da Natália. E sim, é uma ótima opção para a divisão feminina regenerar as coisas, que não está sendo aproveitada. Mas enfim, não vem ao caso. Façam esses comentários caso tenha alguma discordância, caso concordem. E bem, peço que os nossos componentes da mesa se despeçam. E é isso. Então, pessoal, primeiramente, valeu pelo convite, Tanaka. Muito legal estar aqui com vocês em mais um RDP. O Abdu, o Guilherme. E um convite que eu quero fazer. Tanaka, por favor, me dá só esse espaço para poder fazer merchan. O programa é gravado, se você souber. Então, nossa, a mão do editor chega a tremer. Enfim, posso? Então, eu gostaria de dizer a todos que se pudessem ouvir o meu podcast, que é chamado de Aftercast, a gente sempre vai estar comentando os eventos, tanto da WWE como TNA, Ring of Honor. Inclusive, na primeira edição eu tive com o Vitor e com o Carlos para a gente poder comentar sobre Rebelião. Então, eu tô fazendo um convite a todos vocês que estão ouvindo. Aftercast comigo, do Dan Ezequiel. Enfim, obrigado pelo espaço. É isso aí, valeu. E antes que alguém fale alguma coisa, eu assisti o Rebelião e tenho que dizer que a crowd da CFW é a melhor crowd do mundo. O cara mandou o Pesadelo colocar um cone lá onde o sol não bate. Meu pai. O cara não, o Pivete. O Pivete tem o que? 9 anos, eu acho. Então foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos. Na verdade, eu tive até um relato, o Vitor me contando que no Impacto Global, eles estavam gravando aí no intervalo entre as lutas.
Teve uma menina que subiu em cima da mesa assim, seu filho da puta, e começou a bater no molequinho que tava do lado. Rolou mó treta. Sério. Caraca, sangue no Melhor olho. dó de época. Todos nós amamos a CFW. Continuem suas despedidas. Pela ordem, prazer estar aqui mais uma vez, Guilherme, Tanaka, Danilo, uma grande satisfação minha poder participar e colaborar na medida do possível. Contem comigo sempre que precisarem. Uma ótima semana a todos, cuidem-se bem, é isso aí. É isso aí então, pessoal, mais um Rádio de Pilha Driver aqui, mais uma mesa de Booker, agradecer ao Tanaka, ao Danilo e ao Abdul. E é isso aí, nos vemos na próxima. Falou, galera, a gente segue com o nosso programa da edição de número 24. Bem, pessoal, atualmente vivemos em uma época que não é toda hora que você tem liberdade para falar o que quiser, aonde quiser, sem ser retrucado. Pensando nisso, estreia oficialmente aqui no Rádio de Pilha Driver de edição número 24, o quadro Divã para Fã. Primeiro, vamos explicar como funciona esse troço. Você, fã do programa, vai sentar no nosso divã, e para quem não sabe o que é o divã, é aquela cadeira do psicólogo e tudo mais, vai falar sobre o tema que você quiser relacionado ao wrestling. Ninguém vai retrucar, nem eu mesmo vou ter esse direito, além de fazer algumas perguntas e tudo mais. E bem, é basicamente isso. E para a nossa primeira edição, temos o líder da seita mais popular da internet, da história do Rádio de Pilha Driver, Ian. Saudações, Ian. E aí, galera do Rádio de Pilha Driver, tô de volta aqui depois de um longo período de... eu não sei qual é a palavra, mas é isso aí. Tamo no divã para fã hoje e entrem na buceita. A buceta está na boca de todos. Eu não sei se é uma coisa muito segura deixar os microfones apenas na sua boca nesse momento, mas... bem... não, microfone não, que microfone lembra pênis, só buceta. Bem, vamos lá. O espaço do divã é seu para discutir sobre qualquer que seja o tema relacionado ao wrestling, que nem eu tô sabendo aí. Mas vamos lá, pode começar. Vamos lá. Falar hoje sobre o tema que talvez seja o mais polêmico que eu conheci desde que eu comecei a acompanhar o wrestling, que é Deathmatch. Mais polêmico do que mamilos. Bom, e o que eu tenho pra começar? Tenho pra dizer que a coisa mais simples, que a Deathmatch não é popular hoje por causa da polêmica e por causa do medo. Por que medo? Porque uma coisa é uma criancinha ver o John Cena lutando bonitinho, Kevin Owens, ó, que bonitinho, que coisa fofinha. Outra coisa é essa mesma criancinha ver dois caras adultos estúpidos se batendo com lâmpadas, lâminas, cadeiras com arame farpado e etc. E por mais que vocês pensem que a Deathmatch não é uma parada conhecida, que a Deathmatch é uma parada de hoje, a Deathmatch é uma parada muito, muito antiga. Como, por exemplo, a primeira coisa de Deathmatch que eu presenciei, que eu considero... todo mundo já deve ter ouvido falar do Mick Foley em Deathmatch. Não sei se o Tanaka já ouviu. Em 95 aconteceu o King of the Deathmatch no Japão, que pra mim é o nascimento da Deathmatch, o nascimento dos torneios de Deathmatch, o que deixou a Deathmatch mais famosa. E tudo começou aí, com aquela famosa luta do Cactus Jack e Terry Funk na final, onde ambos deixavam poças de sangue no ringue, onde ambos quase morreram dentro do ringue, tanto pela gravidade da luta, digamos assim, quanto que porque tinha uma bomba embaixo do ringue. Não sei se vocês sabem. Mas, enfim, ninguém nunca deu muita atenção para essa Deathmatch. Até que a Deathmatch chegou nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, mas começou a se popularizar em 97, mais ou menos, que foi quando aconteceu o primeiro torneio americano de Deathmatch. Todo mundo diz que foi o Tournament of Death da CZW em 2001, mas não foi. Foi o King of the Death Matches da IWA Mid-South. Os nomes já famosinhos, nomes até da CZW na época. Da CZW não, da ECW. Que era o Ian Roten, o Axel Roten e o Bulls Mahoney. Daí, de 97, novamente só em 2000. Mas depois em 2000, nego foi já se tornando... a Deathmatch foi já se tornando uma coisa mais famosa. E começaram a surgir as variações de Deathmatch. O que eu digo por variações? É aquele nível mais cascudo de Deathmatch.
como o estilo que a CZW apresenta, que eu não sei se vocês sabem, mas a CZW tem um estilo de deathmatch próprio, que eles chamam de Ultra Violent Wrestling, e o estilo da Big Japan, que é um estilo mais filho da puta de deathmatch. Por quê? Eles são simplesmente o cara que não tem medo. Eles simplesmente, literalmente, fazem o que querem, sem se preocupar com o dia de amanhã. Por exemplo, eles lutam com escorpião, crocodilo, piranhas. Piranhas não são aquelas da Lapa, tá? Só um comentário rápido aqui. Eles lutam com camas de prego, arame farpado. Em todas as lutas da Big Japan tem arame farpado. Eles lutam com facas, tesouras. Já teve luta com espada, luta com cacto, com tubo de escorpião. Mas enfim, a Deathmatch tem toda essa polêmica. As pessoas não gostarem por causa dessa violência excessiva. Agora o ponto que podemos chegar aqui no divã. Você fala que as pessoas não gostam justamente por conta da violência excessiva. Você gosta por conta da violência? Depende. Vou te falar que depende. Por quê? Porque tem empresas que só têm a violência excessiva. Na Deathmatch, ao contrário de que muitos pensam, não precisa ser só a violência. Pode ter o extra. Tanto que na época do Juntos Somos Fortes 2, eu tava conversando com o Morgan, creio que todos aqui conheçam o Morgan, e ele me falou que existem alguns extras, e eu concordo totalmente com ele, que não se preocupam só com a Deathmatch. Eles, dentro da Deathmatch, se preocupam com a luta normal, com a luta em si. Não só em se bater com lâmpada, se bater caramba farpado e o caralho é 4. Eles se preocupam em dar um entretenimento que uma luta normal tem aos fãs. Por exemplo, Nick Gage, que acabou de ser solto da prisão há uns 2 meses atrás. Jack no Massawa, no Japão. O Masada, que todo mundo conhece o Masada. Necro Butcher, entre outros nomes. Mas deixe-me inteirar mais algumas coisas antes de, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer. Uma coisa que todos pensam da Deathmatch, 2 coisas, aliás, que eu quero falar, são que as equipes de Deathmatch só tem Deathmatch. E não é bem assim. As equipes de Deathmatch, muitas vezes, têm 2 divisões. Divisão de Deathmatch e a divisão que dentro da Deathmatch a gente chama de Strong Style. Que é o quê? A normal. A luta livre normal. E todas as equipes de Deathmatch no passado eram só Deathmatch, não vou mentir pra vocês. Principalmente a CZW. Mas com o passar do tempo, eles foram percebendo que a Deathmatch dá dinheiro, mas não o suficiente para eles se manterem. E foram fazendo uma divisão mais normal. Por exemplo, na BJW do Japão, eles criaram títulos de Wrestling normal, como antigamente tinha o Heavyweight, o Junior Heavyweight, hoje tem o Strong Heavyweight. A CZW, ela deixou de ser só Deathmatch quando ela foi vendida. Quando o dono era o Zandig e vendeu pro DJ Hyde, ele, vamos dizer assim, normalizou a CZW, ele deixou a CZW mais normal. E você acha que isso foi benéfico ou maléfico pra CZW? Depende do ponto de vista. Eu, particularmente, acho maléfico. Porque a alma da CZW era o Deathmatch. A alma da CZW era aquela violência que ninguém mais fazia. A alma da CZW, ela era eles terem preenchido, entre aspas, no coração das pessoas, o buraco que tinha desde a ECW ter falido. Porque eles começaram a fazer o Tournament of Death mais ou menos na época que a ECW faliu. Eles já tinham Deathmatch antes, mas eles começaram a ser mais filhos da puta naquela época. Tanto que 2 lutadores da CZW, eu posso estar errado, mas eu acho que era o Corporal Robinson e o Tito Tony, eles foram contratados pela CW. Só que no mesmo dia a CW faliu. Mas enfim, a Deathmatch é uma coisa muito interessante, porque ela tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de variações, tanto no formato quanto nas estipulações. Tem mais estipulação em Deathmatch do que golpe de western pelo mundo. Você pode fazer uma Deathmatch simplesmente com um pedaço de madeira velho, com arame farpado, que não pode ser velho porque isso dá problema, com uma lâmpada, com um garfo, com qualquer coisa você pode fazer uma Deathmatch. E o formato? O formato de Deathmatch pode ser o que todos conhecem. O normal, 1 contra 1, homem contra homem.
Foi popularizado pela CZW, Tournament of Death, e pela IWA Mid-South, King of the Deathmatch. Como pode ter de duplas também. Existiu um torneio de duplas que iria voltar ano passado, mas foi cancelado por falta de pessoas. E como eu vou dizer, com principiantes. Pessoas que nunca estiveram num torneio famoso de Deathmatch estão nesse torneio, que é o Prince of the Deathmatches, também da IWA Mid-South. Bem, já que você comentou aí sobre as variações, diferencie quando algo deixa de ser hardcore para ser uma deathmatch. Simplesmente hardcore. Uma simples hardcore por uma deathmatch, na teoria não tem diferença. Na teoria não é a mesma coisa. Você pode fazer a mesma coisa. Eu diferencio quando começam a serem usados coisas mais pesadas. Por exemplo, numa hardcore você vai usar uma cadeira, você vai usar uma escada, você vai usar um arame farpado. Na deathmatch você vai usar uma lâmpada, você vai usar uma mesa pegando fogo com um arame farpado, você vai usar eletricidade, você vai usar lâmina, coisa que hardcore nem sempre tem. Você tem mais algum adendo para fazer aqui nesse espaço antes de terminar sua consulta no Divã para Fã? Tenho para falar que as pessoas têm que parar com esse preconceito. Eles têm que conhecer a Deathmatch antes de falar o que é. Eles têm que conhecer tanto a velha geração de Corporal Robson, Ian Roden, Madman Pond, quanto a nova geração do Dale Patricks, do Matt Tremont, Josh Crane, Rick Shane Page. Por muitos são famosos fora do Deathmatch. Ok, mas eu acho que é só isso. E uma coisa que levantaram aqui agora no chat foi uma coisa que eu queria falar rápido aqui foi o retorno da FMW, que foi uma das mais famosas empresas de Deathmatch no mundo. Que ela terminou na época, se eu não me engano, por causa do suicídio do dono. Eles estavam fazendo Deathmatch, estavam fazendo tudo, mas não tinham dinheiro para isso. E na época, o dono da época, ele estava devendo dinheiro para Yakuza. E isso tá até na Wikipédia, caso alguém queira conferir, é só botar lá FMW Western. O dono estava devendo dinheiro para Yakuza por causa das dívidas da FMW. E simplesmente foi para um parque de Tóquio e se enforcou com a própria gravata. Era para que o seguro de vida dele na época pagasse o débito com a Yakuza. E é isso. Tudo que eu tenho para falar de Deathmatch foi resumido aqui. E bem, já que você se consultou, já que você teve o espaço de Divã para falar tudo que bem entendia, não é todo canto que você vê isso. Só uma coisa, Tanaka. Antes de terminar aqui, agora que me veio a cabeça, existem conversas, não vou falar nomes aqui para não expor, como diria o Paulinho Gogó, a identidade fisiológica de ninguém. Existem conversas para o nascimento de uma divisão Deathmatch no nosso país. O consultório está em choque. Mas existem entre esses nomes que eu prefiro não citar, até para não expor essas pessoas e não decepcionar nenhum possível fã de Deathmatch se não rolar. São pessoas famosas, ou não. Mas são pessoas conhecidas sim no cenário brasileiro, no cenário sul-americano e etc. Mas é isso aí, Tanaka. A palavra é sua agora. Queria agradecer aí pelo espaço, por poder falar um pouquinho sobre um tema que não tem a devida atenção e sofre muito preconceito. E, por favor, não me tacam pedras por causa disso. Aqui dentro você pode falar, como vai ser lá fora eu já não sei. Eu vou sair de casa e vou levar uma pedrada. Aí vai ser ultra hardcore. Mas enfim, acontece. Pensado sim. Acontece esse tipo de coisa. Então, como eu falava antes, já que você sentou no divã para fã, quem você gostaria de ver aqui, sentado no divã, na próxima semana, na próxima edição do quadro, para expor sobre qualquer tema, a opinião dele sobre qualquer tema? Quem deve ser o próximo a sentar-se por aqui? Próximo, que deve sentar no divã para fã. Posso indicar qualquer pessoa, entre lutador, blogger, qualquer um? Desde que ele tope, que você não fique decepcionado se ele não viesse. Pô, deixa-me pensar. Eu vou escolher um lutador. Eu vou selecionar um dos meus lutadores nacionais favoritos. Ice Blaze, Scott Owen. Então tá aberto o desafio aí pro nosso querido Ice Blaze da CFW. Já esteve por algumas vezes aqui no nosso programa. E bem, que ele seja o próximo para discutir sobre qualquer tema aqui com a gente. E bem, a gente segue o nosso programa Rádio de Pilha Driver.
E para fechar nosso programa, temos uma novidade. O nosso cronista André Góes, que dispensa comentários, esteve conosco aqui no programa da WrestleMania, comentando sobre a história de todas as WrestleManias, os momentos marcantes e tudo mais. É o nosso cronista que fará um digno encerramento para cada programa Rádio de Pilha Driver. Saudações, Góes, o que temos para hoje, irmão? Alô, amigos do Rádio de Pilha Driver. Eu sou André Góes e estou aqui convidado pelo meu grande amigo Tanaka para trazer uma crônica a respeito de determinado assunto relacionado ao universo do Pro Wrestling. Sendo assim, resolvi falar sobre o NXT, esse produto que vem fazendo sucesso de maneira surpreendente, com seus altos e baixos até o momento atual. Mas vamos voltar ao ano de 2006, com a tentativa de reativação da franquia ECW. A WWE demonstrava claramente a vontade e a necessidade de criar um produto independente, mas com ramificações ao universo principal da empresa. A atração durou até o começo de 2010, dando lugar a um novo formato de programa onde lutadores da WWE se uniam a lutadores novatos em uma série de lutas e competições para definir o vencedor no final da temporada, a chance de ascender ao roster principal da WWE. Assim foi criado a NXT. Com a primeira temporada bem sucedida, culminando com um grande feudo entre os integrantes do NXT denominado Nexus, a WWE apostou numa segunda temporada. A partir daí, a atração começou seus momentos de altos e baixos. Várias ideias foram tentadas para manter o NXT, desde uma temporada com disputas só entre mulheres, até uma que reunissem os perdedores das outras temporadas. O NXT dava sintomas de declínio. Mas, em agosto de 2012, a WWE resolveu, então, desativar sua chancela FCW, que abrigava o seu território de desenvolvimento na Flórida, e incorpora a marca NXT, deixando para trás o aspecto de reality, porém, sem perder a finalidade, que é a ascensão ao roster principal da WWE. Os shows, agora gravados em um espaço físico reduzido, captando a atmosfera dos eventos indies, começou a cair na graça dos fãs, trazendo grandes estrelas dos cenários independentes e internacionais. De Nexus a The Shield, consolidando campeões como Daniel Bryan a Seth Rollins, o NXT voltou a ser um grande sucesso, gerando diversos especiais como uma espécie de pay-per-view, trazendo duelos eletrizantes. Com tudo isso, cada vez mais chega-se à conclusão que a WWE entende que, além do produto televisivo Raw e SmackDown, além dos seus spin-offs Main Event e WWE Superstar, precisa de algo onde possa cativar o genuíno fã de Pro Wrestling. E no NXT, ao que tudo indica, essa fórmula está trazendo benefícios à empresa. Bem, eu vou ficando por aqui, agradecendo a oportunidade. Espero que tenham gostado e, quem sabe, até uma próxima. Um abraço!